Constituição. São leis abaixo da Constituição, que também estão dando esses direitos. Prevê o crime de ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Diz assim: escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar, tornar vil, ultrajar, publicamente ato ou objeto de culto religioso, chutar a santa, lembram? Qual foi o crime que ele cometeu? Ele vilipendiou um objeto de culto religioso, por isso que ele respondeu criminalmente. Von Elber, né? Uma coisa assim? Acho que é o nome dele. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Se há emprego de violência, a pena é aumentada em 1/3 sem o prejuízo da correspondente violência. Isso aqui é interessante. Deixa eu contar uma história real que aconteceu comigo. Eu estava num culto, eu era líder de jovens, do grupo de jovens da igreja na ocasião, presbítero da igreja, e o culto está acontecendo e de repente eu escuto um barulho, e a igreja nossa lá, o Samuel já foi, ela tem também as janelas e tem uma porta lateral assim. Eu escuto um barulho, e umas vozes gritando alto. Eu falei, nossa, o que está acontecendo? Eu falei, pastor, eu vou lá dar uma olhada. Eu desci do púlpito. Quando eu saí, o porteiro da igreja estava em cima do vizinho. O vizinho estava deitado assim no chão. O porteiro da igreja estava em cima, socando o vizinho. Quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Saí correndo, arranquei o porteiro de cima, o diácono da igreja de cima ali do vizinho. Falei, o que você fez, rapaz, pelo amor de Deus? Ele falou, não, pastor, ele veio aqui dizendo que era para baixar o som e que queria falar com o pastor agora. Eu falei para ele que não ia chamar o pastor porque ele estava dirigindo o culto. E ele pegou um pedaço de pau e veio para cima de mim. Eu dominei ele. Falei, agora complicou, né? Falei, meu Deus do céu, que situação. Mas bom, vamos para a delegacia, né? Porque agora o vizinho ficou com a cara toda arrebentada. Vamos para a delegacia. Fomos, resolvemos. Mas foi um caso que eu passei. E quando chegamos na delegacia, contamos exatamente isso. E, graças a Deus, o chefe dos escrivães de polícia era pai de um membro da nossa igreja. Pronto, aí não teve problema. Mas se pega um atribulado, misericórdia, irmão. Aí a coisa foi a seguinte, falou, não, ele que foi tentar invadir, aí ele que tentou invadir ou perturbar um culto, e ele ia responder por esse crime. Tá? E aí, na verdade, houve uma defesa. Próximo, por favor. A liberdade religiosa não é um direito absoluto. Meu Deus, meu horário já foi embora. Não é um direito absoluto, mas ele é relativo, posto que pode ser limitado por outros direitos e garantias. Algumas pessoas alegam que o Estado não pode interferir na igreja, que ela não pode se intrometer nas questões religiosas. Todavia, isto é uma meia-verdade, conforme decisão dos tribunais. Aqui, ó, o rapaz aí clica aqui, ó, aqui tem uma coisinha, clica aqui que ele vai abrir um outro link. Isso. Aqui tem uma decisão do tribunal com um relatório de um desembargador muito interessante. Diz assim, é que eu tenho que ler, não tem como, é um pouquinho extensa, mas esse desembargador dá uma aula sobre a separação da igreja e Estado e a liberdade religiosa. Eu vou ler para você. Sustenta ré a igreja, deixa eu ler a ementa primeiro, imunidade de jurisdição, seita religiosa, pretensão de colocar-se acima do Estado e da lei do país, impossibilidade legal, separação constitucional entre Estado e igreja, interpretação e limites. Sustenta ré, que é a igreja, denominação religiosa reconhecida, que o seu relacionamento interno com seus fiéis constitui matéria exclusiva de fé, não sendo alcançado pela jurisdição do Estado, ou seja, pelo poder de julgar do Estado, que não pode imiscuir-se em seus negócios, o que constitui verdade apenas relativa, uma vez que no Estado de Direito não se concebe entidade ou pessoa alguma que se possa dizer acima da lei, da ordem jurídica ou da jurisdição do Estado. O Estado, é que através das suas leis e por força exclusiva delas, voluntariamente, nos casos em que o legislador politicamente entenda por bem, estabelece as imunidades que atribui a algumas pessoas, que existem, no entanto, nos limites das concessões, das leis, da ordem geral, da ordem e seguranças públicas, da moral,
da ética e dos bons costumes. A independência e não intervenção nas igrejas pelo Estado, exclusivamente no campo e em matéria mística de seus ritos, além dos benefícios tributários. Sobe um pouquinho, por favor. O Estado, o Estado não se imiscui na fé, nos canones, no ritual e na organização das denominações religiosas, e ainda assim em termos, enquanto permanecerem no campo do razoável da fé, sem afetarem a ordem instituída, a estrutura e o modelo do Estado, a moral, os bons costumes, a ordem pública, etc. Ou seja, permanecendo dentro dos prudentes limites das coisas. Ao fiel ou eclesiástico punido com a exclusão do corpo místico ou das funções sacerdotais, na forma das leis internas, por tribunais da igreja, a que se vincula por voto voluntário da crença, não se dá socorro em tribunais seculares. Porém, se alguma seita vier a estabelecer pena de morte, tortura, mutilação ou qualquer forma de punição degradante, expor a vexame, intolerável à comunidade como um todo, no qual as igrejas se inserem, não estando acima ou além delas, configurar-se-á excesso de razões próprias e sobrevém a intervenção estatal. Em campo mais prosaico, quando o seguidor tenha prestado... Aí aqui fala já do restante. Aí é o restante aí que fala de um caso de uma pessoa que vendia livros da igreja, e ele vendia livros, só que ele cumpria jornada de trabalho e tinha metas de livro para vender. Ele foi e pediu o reconhecimento do vínculo empregatício e o tribunal reconheceu. Tudo bem? Fecha aí, por favor, voltemos lá para a apresentação em data show. Então, o Estado ele não se interfere na igreja por causa da liberdade religiosa, porém, dentro do limite das coisas, tá? Desde que não haja um excesso da religião. Quando há o excesso, exposição a ridículo, tá certo? Forma degradante de punição, de disciplina, aí o Estado ele tem o poder de voltar a interferir. Próxima, por favor, eu acho que nós já estamos terminando. Aqui eu coloco que dá para você entender bem o que é a liberdade religiosa. Os direitos naturais devem existir, tira aquele ser, harmoniosamente. Ou seja, no meio aqui está a liberdade religiosa. Porém, nós temos também, o ser humano, o direito ao sossego, à paz. É uma liberdade constitucional, é um direito constitucional. Então, em algum momento, o direito à liberdade religiosa, ele acaba afetando o direito do sossego alheio. Então, essa faixa aqui, ó, existe a lei para poder regulamentar. Você pode exercer o seu culto religioso, porém, quando ela passa a afetar um outro direito, ela não é maior do que esse direito. Então a lei vem e coloca regras para você exercer o seu culto religioso, porém, garantir ao seu vizinho o direito ao sossego. A mesma coisa acontece o direito à vida. Você tem o direito à vida, todo ser humano, a dignidade da pessoa humana, só que quando a liberdade religiosa... Não, eu tenho o direito de punir da forma como eu quiser. Eu tenho poder para chamar um membro aqui à frente e expor ele ao ridículo, né? Algumas religiões têm isso, de expor a disciplina, o pecado, e publicam isso e começam a difamar a moral da pessoa, afetando, degradando. Você está afetando a dignidade, é um direito à vida. Tá certo? Sacrifício pessoal. Então, vem a lei e diz, opa, aqui não. Dignidade da pessoa humana, ampla defesa e contraditório. A igreja pode julgar os seus fiéis quando eles falham na observância das suas doutrinas e impor a um ancião, a um pastor, uma disciplina, uma sanção? Pode, mas tem que assegurar para ele o quê? O direito de ampla defesa e contraditório. Não pode vir sumariamente e dar na cabeça dele e dizer, não, pronto. Eu ouvi ele, ele tem razão e você não tem razão. Mas tem que pelo menos dar o quê? O direito à ampla defesa e contraditório. São direitos que devem coexistir. Tudo bem? Próximo, por favor. Mais um. Esse aqui só, para a gente encerrar, porque meu horário já foi. Sigilo de confissão e suas consequências. O ministro deve manter segredo das informações obtidas através de confissão, sob pena de poder ser responsabilizado civil e criminalmente pelos danos materiais e morais que causar.
A responsabilidade criminal está lá no Código Penal. Sigilo de confissão. O mesmo padre que não pode abrir o segredo de um fiel, o pastor também não pode. Se você contar para o pastor e disser, pastor, eu gostaria que o senhor mantesse segredo. Se ele levar isso para o ministério, ele está cometendo crime. Se ele levar isso para a igreja, além de crime, ele pode responder civilmente. Porque ele está expondo, causando dano moral. Às vezes a pessoa está doente de alma, precisando de um socorro. Aí conta para o pastor porque fala, bom, meu pastor vai me ajudar, vai me dar um conselho. Aí o pastor, ao invés de ajudar, dar um conselho, acaba de arrebentar com o coitado. Aí, eu tive casos que eu já vi isso acontecer. Uma pessoa ele estava separado da esposa há muito tempo. Separado de fato há muito tempo. Foi e fez a separação judicial, mas não havia feito o divórcio. Quando você está separado, mas não está divorciado, você é impedido de contrair novo casamento. Passou 10 anos, ele reencontrou a esposa, a ex-esposa, e ele